Uma das minhas séries favoritas da vida tá retornando com novos episódios, então é claro que eu tinha que vir aqui pra trazer um resumo de tudo que já aconteceu antes pra deixar vocês a par de tudo. Oi gente, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente. Hoje eu vou trazer o resumo de uma série. E que saudades que eu tô de conversar com vocês sobre séries aqui nesse canal. Faz muito tempo e eu nem lembro qual foi o último vídeo que eu trouxe aqui pra indicar, pra conversar com vocês sobre série. Só que hoje eu vou fazer algo que eu nunca fiz antes, que é trazer o resumo de uma série aqui pra vocês. Vocês já viram aí pelo título, pela thumb, mas é uma série que eu amo, é uma série que tá retornando com novos episódios. E é claro que eu tô falando dele, do Homem Sem Medo, do nosso demônio de Hell's Kitchen, nosso querido Daredevil, ou Demolidor. Sim, gente, aquela série da Netflix lá de 2015, que era incrível, maravilhosa, depois foi cancelada e deixou todo mundo de coração partido, inclusive eu. Tá retornando, ou melhor, ela vai ter uma continuação / reboot, mais ou menos isso. E é o mesmo elenco, a gente vai ter ali uma roupagem um pouquinho diferente, agora ela tá na Disney Plus, então eu tô bem curiosa, com bastante expectativa, embora eu esteja tentando manter as minhas expectativas não tão altas assim, porque, né, eu já percebi que algumas coisas vão ser bem diferentes daquilo que foi apresentado pra gente lá na Netflix, mas ainda assim eu tô muito empolgada porque a série do Demolidor é uma das minhas séries favoritas da vida, não só de super-heróis, mas de um modo geral. Eu acho que essa série é maravilhosa. E eu tô, sim, muito empolgada pra ver o que a Disney vai fazer com ela. Eu tô muito empolgada pra ver os meus personagens favoritos de volta. E hoje eu vou trazer um resumo pra vocês da primeira temporada da série de Demolidor. Eu não sei se todo mundo sabe, mas quando a série da Netflix foi cancelada, aliás, todas aquelas séries em parceria Marvel-Netflix, quando elas foram canceladas, elas saíram do catálogo da Netflix depois de um tempinho. E aí, depois de um tempinho um pouquinho maior, elas foram disponibilizadas no Disney Plus. E aí, depois de um tempo, a gente começou a ter os boatos ali de que iriam dar continuidade em algumas dessas produções, e a gente vai ter agora finalmente então a série do Demolidor. Demolidor Renascido, ou Born Again, vai estrear no Disney Plus no dia 4 de março, com episódios semanais, e eu sei que tem muita gente que não vai conseguir assistir as 3 temporadas anteriores, ou que não quer assistir por algum motivo, ou só quer relembrar os principais acontecimentos, então eu fiz esse trabalho por vocês, e eu assisti toda a série de novo, assisti todas as temporadas, e vou trazer para vocês 3 vídeos aqui no canal, para resumir todas essas temporadas. E hoje a gente vai começar então resumindo a primeira temporada. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho para receber todas as notificações e me seguir lá nas redes sociais, principalmente o Instagram. E aproveita e manda esse vídeo para aquele seu amigo, conhecido, que quer conhecer a série, ou que não tá afim, ou não vai ter tempo de assistir aos episódios anteriores. Já manda esse vídeo aqui para ele ficar por dentro de tudo. Daredevil, ou Demolidor, é protagonizado pelo Charlie Cox, que interpreta então aqui o Matt Murdock, que é um advogado e que durante o dia ele busca a justiça nos tribunais de Hell's Kitchen em Nova York, mas que à noite usa os seus sentidos aguçados para tentar combater o crime com uma máscara. A série se passa no mesmo universo dos filmes da Marvel, temos até algumas referências bem sutis, como menções à Batalha de Nova York, lá do primeiro Vingadores, mas a ambientação da série é muito mais urbana e muito mais sombria do que outras produções da Marvel. O primeiro episódio da série já mostra pra gente o Matt criança quando ele sofre um acidente com produtos químicos que faz com que ele perca sua visão. Depois a gente vai pra uma cena onde ele se confessa com o Padre Paul já na sua fase adulta, e ele está se confessando porque logo em seguida, à noite, ele vai interceptar um tráfico de mulheres. E aqui é muito importante porque a gente já vê logo no início, quando a série começa, o Matt já faz esse trabalho de vigilante. No dia seguinte, nós vamos conhecer Fog Nelson, que é o melhor amigo e sócio também do Matt, questionando ele por que ele tá atrasado, já que eles iam ver um imóvel pra alugar, pra abrirem o escritório de advocacia deles. Fog também suborna um policial, que é o Brett Mahoney, que é muito importante aqui pra gente na série, pra tentar obter algumas informações. Depois nós seremos apresentados a Karen Page. A Karen, que também é uma personagem extremamente importante, ela vai aparecer no seu apartamento coberta de sangue com um corpo próximo a ela. Como eu falei que o Fog dá uma subornada ali no Brett pra poder conseguir informações, é porque eles precisam de clientes, já que eles estão abrindo o escritório deles agora. E aí o Brett passa algumas informações pra eles, então, a respeito de um homicídio que aconteceu, e eles vão até a delegacia pra entender o que tá acontecendo, e aí eles são apresentados a Karen. O Matt tem os sentidos dele muito aguçados, então escuta muito, ele consegue sentir os batimentos, ele consegue perceber pela respiração das pessoas que elas estão mentindo ou falando a verdade. Então, quando eles começam a interrogar a Karen, e ela diz que ela não matou aquele cara que tava no apartamento dela, o Matt acredita nela e eles resolvem que vão defendê-la. Karen fica presa, só que ela quase é morta numa tentativa de suicídio forjado, e devido a isso, o Matt e o Fog conseguem que ela seja liberada da prisão naquele momento, tanto por falta de provas, quanto por uma tentativa contra sua vida. Matt convence a Karen a
passar a noite no seu apartamento e questiona ela de algumas provas incriminatórias que disseram ali que ela roubou. A Karen mente pra ele e diz que não tem essas provas, mas na verdade ela tem sim, e depois disso ela vai pra casa dela pra poder recuperar o pendrive onde estão essas provas. A Karen estava sendo incriminada, né, de assassinato devido a uma conspiração da Union Allied, que é uma construtora, e que ela descobriu que estava lucrando em cima de algumas desgraças que estavam acontecendo em Hell's Kitchen. Quando ela tá saindo do apartamento dela, ela é atacada, mas o Matt aparece todo mascarado ali com seu uniforme preto, salva ela, consegue pegar o pendrive e ele entrega o pendrive pra imprensa e o bandido para a polícia. Vamos ter uma reunião dos russos Vladimir e Anatoly, Madame Gal, Leland, Nobu e um capanga do nosso futuro rei do crime. Eles são pessoas muito influentes e são pessoas que estão diretamente ligadas com a Union Allied, e eles estão ali discutindo sobre um carregamento perdido dos russos, que esse carregamento era as mulheres que estavam sendo traficadas. A Karen acaba sendo inocentada e Matt e Fogg convidam ela para trabalhar com eles. A cena final do episódio mostra o capanga conversando com o seu empregador, que até o momento a gente não sabe exatamente quem é, mas todo mundo sabe que é o rei do crime, e depois a Madame Gal e o Leland tentando apagar os seus rastros. No segundo episódio da série, nós começamos com o Matt muito ferido e encontrado em uma caçamba por um rapaz que vai chamar a Claire Temple, uma enfermeira, que é outra personagem muito importante aqui na trama. A Claire, junto com esse rapaz, resgatam o Matt, levam ele pro apartamento dela e ela começa a cuidar dos ferimentos dele. Depois de uma tentativa frustrada de fugir, o Matt conta pra Claire que ele estava naquela caçamba todo ferido após uma emboscada dos russos. O que acontece é que o Matt ouviu uma criança gritando, pedindo por socorro, então o Matt foi atrás pra tentar entender, tentar salvar essa criança, só que os russos acabaram emboscando ele. Ao mesmo tempo, Fogg e Karen estão conversando no escritório e o Fogg convence ela a sair pra beber, pra dar uma espairecida, porque ele percebe que ela tá evitando voltar pro apartamento dela depois de tudo que aconteceu. Um dos russos, disfarçado de policial, vai até o prédio da Claire pra tentar encontrar o Matt, mas o Matt percebe, consegue ali pegar ele, né, fazer ele de refém e começa a interrogar ele no topo do prédio em que a Claire mora. E aí, nesse momento, a Claire e o Matt estão conversando sobre o Matt ser um vigilante e ela começa a fazer várias perguntas pra ele. O Matt não diz pra ela quem ele de fato é, seu nome e tal, mas ele começa a contar algumas coisas e o porquê também que ele entrou pra essa vida aí. E aí, antes do russo acordar, o Matt pergunta pra Claire por que ela tá ajudando ele. E aí ela diz que já atendeu várias pessoas que foram salvas por ele. Então ela acredita no trabalho que ele faz e por isso resolveu ajudá-lo. Enquanto isso, Fogg e Karen estão no bar conversando e a Karen fala que ela tem medo, que ela não consegue voltar pro apartamento dela devido a tudo que aconteceu, as marcas de agressão, o sangue que ainda tá no carpete. E durante o episódio, a gente tem alguns flashbacks do Matt quando criança, após o seu acidente, e do seu pai também. Morava só os dois, o pai dele era um boxeador e que recebia dinheiro pra perder algumas lutas. Só que em uma dessas lutas, ele resolve não perder e sim ganhar pra poder mostrar pro Matt que ele poderia se orgulhar do pai. Só que, após essa luta, o pai do Matt é assassinado. Os flashbacks de quando o Matt e o pai dele estão naquela dinâmica, né, de quando então ele era uma criança e seu pai boxeador, é muito importante pra gente entender o caráter do Matt, como é que ele foi moldado e toda a sua luta por justiça. O episódio então é finalizado com o Matt indo até o lugar onde a criança está sendo feita de refém e salvando-a dos russos. E aí a gente tem aquela cena maravilhosa. Gente, que cena incrível que é aquela cena do corredor. O episódio 3 abre com um cara chegando no boliche querendo jogar, mas o boliche está fechado, teoricamente. Tem um cara que tá lá jogando, mas é porque ele tem um acordo com o dono. E aí, quando esse cara que chegou agora percebe que ele não vai conseguir jogar, ele fica um pouquinho alterado. Ele desafia o cara pra uma partida, só que logo isso acaba escalonando em uma briga. Durante essa luta, a arma do Healy, que foi esse cara que chegou no boliche, falha quando ele vai tentar atirar no Prochaska. Eu não lembro se é assim que se pronuncia o nome dele, mas é algo do tipo, que é o cara que tava jogando ali no boliche. E aí a gente tem um flashback do vendedor dessa arma, garantindo pra ele que ela nunca emperraria. Já que a arma não funcionou, o Healy pega a bola de boliche e mata o Prochaska desse jeito. Quando o Healy ouve a sirene da polícia chegando, esconde a arma e acaba se entregando. Logo nós vamos conhecer o Ben Urich, que é um repórter investigativo, que é um outro personagem de extrema importância aqui pra essa temporada também. Ele tá conversando com um ex-presidiário que tem muitas informações do Fisk, mas que o cara não tem muita relevância ali na série. Um capanga do rei do crime aparece no escritório do Matt e do Fogg, oferecendo pra eles um caso em nome de uma empresa. Eles ficam bastante desconfiados, mas o Matt percebe ali que tem alguma coisa errada. E aí, como eles estão desconfiados, o Wesley sugere que eles revisem o caso do Healy. E aí a gente vai ter então essa conexão com a trama principal. O Matt segue o Wesley até o carro, sem que ele perceba, e consegue ouvir que ele tá conversando com alguém, entendendo assim que existe alguém acima dele. O Fogg visita o Healy na prisão. As respostas dele não deixam o Fogg muito confortável, mas o Matt aparece e convence ele a aceitar o caso. O Ben tá tentando resolver uma questão do seu seguro-saúde pra sua esposa, porque ela tá internada, só que ele tem o pedido negado. E aí ele conversa com o Ellison, que é o seu chefe ali no jornal, pra poder tentar seguir uma linha editorial um pouquinho diferente
diferente lá, mas o Ellison diz que ele deveria simplesmente continuar escrevendo sobre coisas mais comuns, como, por exemplo, o novo metrô da cidade. O Wesley volta pro boliche para poder recuperar a arma que o Healy usou. A Karen é coagida a assinar um acordo de confidencialidade por conta da situação da Union Allied. O Matt e o Fogg defendem o Healy no tribunal, porém o Matt percebe que o júri está corrompido, então ele acaba usando dos seus artefatos como vigilante depois para poder tentar resolver essa situação com uma das pessoas do júri. O Healy é absolvido e foge, e nesse momento o Matt percebe que foi tudo uma grande armação. O Matt confronta o Healy, que menciona pela primeira vez o nome Wilson, e logo em seguida ele se suicida de uma forma bem bizarro. O episódio termina com a primeira aparição do nosso querido, ou não tão querido assim, vilão Wilson Fisk, e ele está numa galeria de arte conversando com a Vanessa. O episódio 4 começa com um flashback dos russos em uma prisão na Sibéria. Depois a gente volta para o presente, as ações do Prochaska são vendidas para os russos, e os russos mencionam que o Matt andou perguntando pelo Fisk. O Ben e a Karen, no episódio anterior, começaram a meio que trabalhar juntos para expor a Union Allied, só que nesse episódio o Ben tenta dissuadi-la de continuar com isso. Os russos interrogam o outro russo que o Matt tinha colocado lá, amarrado em cima do telhado, e aí ele revela o nome da Claire. Os russos vão atrás do Santino, que é aquele homem lá no episódio 2 que encontrou o Matt e chamou a Claire, e o Santino acaba revelando o paradeiro da Claire, porque ele tá muito assustado. O Fisk convida a Vanessa pra sair a primeira vez, e a Claire acaba ouvindo vozes e barulhos estranhos. Ela está no apartamento de uma amiga, e logo em seguida sequestram ela. Só que nesse momento, ela tinha conseguido ligar pro Matt. Ele recebe essa ligação muda, ele começa a ouvir os barulhos, e ele percebe então que a Claire tá em perigo e vai até ela. O Fisk janta com a Vanessa e conta algumas coisas ali pra ela, não muito reveladoras, e o Matt, depois de uma certa dificuldade, consegue encontrar a Claire. Ela tá ali toda machucada, foi espancada, mas ele consegue salvá-la. Karen encontra com o Ben e ela resolve aceitar o acordo da Union Allied, e o Ben diz que vai ajudar ela com a investigação. Os russos confrontam o cara que espancou a Claire e o Anatoly resolve pedir ajuda do Fisk. O Matt tá ali numa cena muito legal, cuidando dos ferimentos da Claire, e aí ele finalmente revela pra ela o seu nome. O Fisk leva a Vanessa pra casa, mas ela o rejeita, e como ele ficou possesso por ter sido interrompido no jantar com ela, ele faz algo. Ele mata o Anatoly. Mas ele não simplesmente mata. Ele prende o Anatoly no carro e ele soca a porta na cabeça do Anatoly várias e várias e várias vezes, até a cabeça dele sair rolando. Exatamente. Fisk daí pede então pro Wesley contatar o Potter, falando que ele precisa de um novo terno, e instrui ele a mandar o corpo do Anatoly para o seu irmão Vladimir. No episódio 5, a Claire está se recuperando no apartamento do Matt, e eles têm uma conversa ali sobre como funciona essa visão que o Matt diz que tem. Então ele não enxerga exatamente, mas ele vê algumas coisas, umas sombras vermelhas, então isso meio que ajuda ele. E aí eles têm um momento e acabam se beijando. O Wesley visita o Vladimir, que logo em seguida recebe o corpo do seu irmão com a máscara preta do Matt. Fisk tá tentando incriminar ali o Matt, porque é uma pessoa que já tá atrapalhando os negócios dele, né? Tudo que envolve a organização ali, os russos, o Leland, o Nobu, acabam impactando no Fisk. E durante a limpeza do seu carro, o Fisk aparece e conversa ali com a sua organização para falar que os russos estão fora dos negócios, mas, por enquanto, eles devem manter as aparências. Karen e Fogg estão no escritório e a senhora Cardenas aparece para pedir a ajuda deles, porque tem uma empresa, um escritório de advocacia, que tá representando ali alguém que quer demolir o prédio que ela mora para poder construir um condomínio de luxo. O Fogg vai com a Karen até o escritório, que é a Landman Isaac, que é onde tanto ele quanto o Matt estagiavam antes de abrir o seu próprio escritório. E lá o Fogg reencontra a Marcy, que é sua ex-namorada. Esqueci de falar, gente, que no episódio anterior, um dos russos vai preso. E isso é muito importante, porque enquanto isso tudo tá acontecendo, o Matt tá na delegacia e ele ouve o interrogatório desse russo que foi preso. E aí, nisso, ele vai percebendo que existe a corrupção policial ali, porque os policiais acabam simulando uma briga com esse russo e acabam matando ele ali dentro da sala de interrogatório, fazendo parecer que ele atacou os policiais e que por conta disso eles tiveram que revidar. Fogg e Karen visitam o apartamento da Helena e vê que tem vários reparos que precisam ser feitos ali, então eles se oferecem para ajudar. O Matt confronta e espanca o detetive Blake, responsável pela morte do russo, e consegue obter algumas informações pelo celular dele. O Fisk janta com a Vanessa, que essa resolve dar uma segunda chance para ele, e aí o Wilson começa a contar mais do seu passado, da sua vida para ela. O Vladimir, depois de limpar ali, cuidar do corpo do seu irmão, recebe informações do Turk, que é o traficante de armas lá, que a gente ficou sabendo no outro episódio, que vendeu a arma que não funcionava pro Sr. Healy, e o Turk fala pro Vladimir, o Matt, o mascarado no caso, trabalha para o Fisk, então ele fica furioso
curioso e resolve colocar uma recompensa pra quem trouxer informações do Matt pra ele. Aliás, do mascarado. Vamos tentar manter assim pra a gente não ficar confundindo, até porque ninguém sabe da real identidade do Matt. E ele ainda não é o Demolidor, ele é só o mascarado, ou o vigilante, enfim. Fogg e a Karen estão jantando na casa da Helena, enquanto o Matt, com a ajuda da Claire, tenta obter informações do que tem ali no celular do Blake que ele roubou anteriormente. Eles conseguem localizar alguns endereços, e um desses endereços é justamente o esconderijo dos russos. O Matt vai até o local, e aí uma série de explosões orquestradas pela Madame Gao atinge vários locais diferentes da cidade. Fogg, Karen e Helena são atingidos aí nessa explosão, enquanto o Fisk e a Vanessa, ali do restaurante onde eles estão, ficam olhando toda a destruição da cidade. Wesley fala pro Fisk que ele passou informações incorretas de propósito para o Vladimir. Matt e o Vladimir se encontram nesse esconderijo, só que nesse momento o Vladimir está tentando fugir e logo a polícia chega cercando os dois. No episódio 6, o Matt consegue escapar da polícia e leva o Vladimir, que está ferido, junto com ele. Fisk e Wesley discutem sobre a explosão e a necessidade de encontrar o Vladimir, que desapareceu depois do que tudo aconteceu. Fogg e a Karen levam a Helena pro hospital porque ela ficou ferida, e lá eles percebem que o Fogg também ficou ferido na explosão. Matt e Vladimir têm uma conversa onde ele tenta arrancar do Vladimir informações sobre o Fisk, mas o Vladimir não fala muita coisa, e aí o Matt depois liga pra Claire pra pedir ajuda pra estancar o sangramento do Vladimir. A Claire vai ali dando dicas pra ele de como ele pode fazer isso com um sinalizador. A polícia cerca o Matt e o Vladimir no galpão onde eles estão escondidos, e um policial entra lá. O Matt tenta descobrir se ele é corrupto ou se ele realmente trabalha pra polícia de Nova York, e ele consegue identificar que o rapaz não é corrupto. Então deixa ele amarrado lá só por precaução. O Ben chega até o local e ele é interceptado pelo Blake e pelo Hoffman, que são os dois policiais corruptos que mataram ali o russo no episódio anterior. E o Wesley contata o Fisk pra poder passar informações de como tá sendo tudo ali no local. O Vladimir e o Matt estão ali numa dinâmica. O Matt tá tentando arrancar informações dele, quase consegue, mas aí o Vladimir se joga ali tentando fugir e eles caem, porque o Matt vai junto com ele. Eles caem vários andares ali e ficam os dois inconscientes. A imprensa chega até o local, a mando do Fisk, pra poder revelar coisas depois que não foi bem assim que aconteceram, mas tudo bem. Karen está com Fogg no hospital e ela tá tentando contatar o Matt, mas sem sucesso. O rádio do policial que tá amarrado começa a transmitir uma mensagem pro Matt, e é o Fisk ali do outro lado. Eles têm uma conversa muito tensa ali, onde o Fisk tá tentando descobrir quem é o Matt e tá também tentando propor um acordo pra ele. Um tiroteio começa ali do lado de fora desse galpão. Alguns policiais são mortos, o Blake é atingido, mas ele não morre, e tudo isso a mando do Fisk pra tentar incriminar o Matt. Com a ajuda do Vladimir, os dois encontram ali uma saída e eles começam a conversar. Só que eles escutam os capangas do Fisk chegando. Então os capangas chegam, matam aquele policial que tava amarrado. Logo, os capangas encontram o Matt e o Vladimir. O Matt luta com eles, porque o Vladimir já tá nas últimas. E aí, depois que o Matt se livra de todos os capangas, o Vladimir revela o nome do Leland pro Matt. Aí o Matt foge e o Vladimir morre. O episódio 7 começa com um japonês da Yakuza fugindo de algo. Um cara cego acaba questionando ele sobre o céu negro. Leland e Nobu interagem. Depois que o Nobu vai embora, o Matt aparece e tenta arrancar informações do Leland. Só que ele acaba sendo atacado por uma arma de choque. E aí o Leland escapa. E aí nós temos então o Stick. O Stick é o mentor do Matt, digamos assim. Nesse momento a gente tem flashbacks então do Matt criança, quando ele conhece o Stick e o Stick começa a ensiná-lo a usar melhor os seus sentidos. Karen conversa com o Ben sobre a investigação e aí nós temos mais flashbacks do Matt e do Stick, mesclando várias informações e também sobre coisas do céu negro. Karen vai visitar a Helena. Quando a Karen tá indo embora do apartamento, ela é atacada, mas ela é salva pelo Fogg. O Stick fala pro Matt que ele vai deter o céu negro. O Stick e o Matt então vão pra um porto, porque tem um container chegando com um carregamento que é o céu negro. E quando o Stick tá lá junto com o Matt, que eles estão tentando acabar com isso, o Matt percebe que o céu negro é uma criança, então ele impede o Stick de matar essa criança. Depois disso, os dois estão de volta ao apartamento do Matt e eles lutam, porque eles não concordam com essa situação. Um outro flashback mostra um momento de interação do Stick e do Matt, e mostra que o Matt fez um bracelete com um papelzinho de sorvete, o primeiro sorvete que eles tomaram juntos, quando o Stick foi visitá-lo pela primeira vez no orfanato. O Matt fez então esse bracelete de papel e deu pro Stick. Depois disso, o Stick vai embora e abandona o Matt. Só que depois dessa briga que eles têm, que o Stick vai embora, o Matt encontra esse bracelete porque caiu das roupas ali do Stick. Então ele percebe que o Stick esteve com esse bracelete o tempo todo. O episódio acaba com o Stick se encontrando com uma pessoa que não é revelado quem é, diz que o trabalho foi feito, e aí essa pessoa questiona o Stick se o Matt estará pronto quando for necessário. Esse episódio aqui, ele é muito interessante, é o episódio 8, e ele tem vários flashbacks da história do Fisk. Então a gente vê o Fisk criança, o Fisk acorda primeiro de um pesadelo, e aí ele se vê no espelho, ele se vê criança, e ele segue pra rotina normal dele. Depois a gente vai ver um pouquinho do seu passado quando criança e como o seu pai era violento. No presente, o Fisk ordena ao Hoffman
que ele mate o Blake, que é não só o seu parceiro, mas também o seu amigo de longa data. O Blake não foi morto no tiroteio dos episódios anteriores, ele ficou no hospital, então o Fisk ordena que o Hoffman termine o serviço. O Hoffman vai até o hospital, entra no quarto e injeta ali uma substância no acesso ali da veia do Blake. Matt consegue entrar no quarto do hospital, consegue acordar o Blake e fala pra ele que ele vai ser morto. E ele quer então que o Blake ajude ele com informações sobre o Fisk. E quando o Matt entra no quarto, antes de falar com o Blake, ele deixa o Hoffman inconsciente. Fisk, Leland e Wesley estão conversando sobre negócios. Wesley diz que o Blake foi morto, mas que antes disso o mascarado apareceu e tentou dar um jeito nessa situação. E aí o Fisk percebe que a sua situação está ficando complicada. Um novo flashback mostra o pai do Fisk, quando o Fisk ainda era criança, que o incentivou a bater em um colega de sala porque estava inventando alguns boatos. No presente, a Madame Gao visita o Fisk e diz que ela e o Leland estão preocupados com como as coisas estão acontecendo e fugindo levemente do controle do Fisk. Ela diz que uma das suas maiores preocupações é que ele está ficando descuidado, visto que ela conseguiu encontrar o endereço dele com facilidade, e isso era algo que ele mantinha em total segredo. Mais um flashback, e aqui nós temos um momento em que a mãe do Fisk apanha do pai dele, então o Fisk se levanta, pega um martelo e dá uma martelada na cabeça do pai dele. Depois que isso acontece, a mãe do Fisk ajuda ele a se livrar do corpo, cortando o ex-marido, ou falecido marido no caso, em pedacinhos. A gente volta pro presente. Wesley aparece na casa do Fisk com a Vanessa. Num primeiro momento o Fisk fica meio bravo por isso, mas a Vanessa vai lá, conversa com ele, e nesse momento o Fisk conta toda essa história do flashback pra ela. E a Vanessa diz que ele não tinha culpa de nada e acaba confortando o Fisk. O Matt encontra o Ben, passa algumas informações sobre o Fisk e meio que convence ele a escrever uma matéria sobre. Só que no dia seguinte, o Fisk tá tomando café da manhã com a Vanessa, e enquanto o Ben tá escrevendo essa matéria com informações pra poder expor o Fisk, porque aqui nesse momento o Matt já conseguiu informações muito importantes, o Fisk faz um pronunciamento na TV falando que ele está saindo das sombras e que ele agora é o benfeitor da cidade. O episódio abre com o Matt apanhando violentamente de um ninja, que a gente sabe que é o Nobu. Voltamos um pouquinho no tempo, e aí nós vemos o Ben no escritório com o Fogg e a Karen, discutindo sobre as informações que o mascarado passou pra ele na noite anterior. O Matt chega e eles se conhecem informalmente. Enquanto eles falam sobre essas informações, o Fogg discute a legalidade de tudo que tá acontecendo e também sobre a reputação do mascarado, mas a Karen defende ele porque o mascarado salvou a vida dela. Fisk e Wesley estão discutindo sobre os planos da construção do condomínio de luxo, que vai ser feito naquele prédio onde a Helena mora. O Nobu aparece e diz que ele está impaciente porque ele tem um prazo para ser cumprido. O Nobu, na verdade, todos eles ali têm um acordo de que o Fisk vai dar determinadas partes da cidade para cada um dessas pessoas, dos seus associados. E o Nobu quer ali uma parte específica, que é justamente no local aonde o prédio da Helena está. E aí o Fisk diz que tá demorando muito para as coisas acontecerem e tal, porque tem uma inquilina lá no local que tá dando problemas. Eles também discutem a ameaça do mascarado e o Fisk sugere que o Nobu encontre alguém para poder lidar com ele, que o mascarado tá atrapalhando os planos de todos eles. Matt, já desesperado com tudo que o Fisk tá fazendo, acaba não pensando muito bem e vai até a galeria onde a Vanessa trabalha. Eles começam ali a conversar, só que o Matt percebe que o local está cercado. E aí logo em seguida o Fisk aparece e nós temos uma interação ali, um primeiro momento em que os dois se conhecem formalmente, digamos assim. Quando o Matt volta pro escritório, ele tá lá com a Karen e o Fogg. Eles estão conversando sobre toda essa questão do prédio da Helena, quando a Karen recebe uma ligação e eles vão até o necrotério, que é pra poder identificar o corpo da Helena. Matt fica maluco. Ele consegue rastrear o assassino da Helena, que é um viciado em drogas. Então ele vai até esse cara, agride ele, confessa ele a se entregar pra polícia quando consegue descobrir o paradeiro do Nobu. Matt vai até o endereço fornecido e ele confronta o Nobu ali, e aí a gente volta pra aquele começo do episódio, onde o Matt tá apanhando violentamente do Nobu. Mas mesmo todo arrebentado, o Matt consegue se livrar ali meio que do Nobu. E aí ele consegue atear fogo no ninja. Fisk chega até o local da luta e fala pra ele que ele tá muito feliz que o Nobu finalmente teve ali o seu fim, porque ele já não aguentava mais, ele queria se livrar do Nobu. Obviamente que o Fisk não tá sozinho, ele tá lá com o Wesley e mais um dos seus capangas. O Matt tenta atacar o Fisk bate nele, e aí sim ele ordena que atirem no Matt. Só que o Wesley, quando vai atirar, ele erra o tiro. E aí o Matt consegue escapar por uma janela e cair no rio. E aí o Matt consegue fugir e chegar então no seu apartamento. O Fogg vai atrás dele, porque tá muito preocupado. Escuta um barulho lá dentro do apartamento e ele entra então pra ver o que tá acontecendo. Porém, em um
num determinado momento, o Fogg consegue ver que é o Matt que tá ali todo arrebentado. E é assim que ele descobre que o mascarado é o seu melhor amigo, Matt Murdock. O episódio 10 é um dos meus favoritos. A gente tem vários flashbacks aqui mostrando muito de como o Matt e o Fogg se conheceram lá na faculdade, então como eles foram de colegas de quarto a melhores amigos e sócios posteriormente. E o episódio vai mesclando com outras coisas também no presente. Então, por exemplo, como o episódio é muito focado na amizade deles, que tem esse vai e volta de flashbacks, a gente vai tendo momentos intercalados com o momento em que o Matt está ali no apartamento dele. O Matt pergunta quem foi que cuidou dele, e o Fogg diz que encontrou o telefone da Claire, então ligou pra ela. O Fogg questiona ao Matt o porquê que ele tava fazendo tudo isso. Tem um determinado momento em que a Karen liga pro Fogg, porque ela não consegue falar com o Matt, e aí o Fogg mente pra ela. O Ben visita a esposa dele no hospital, e aí ele tem mais uma vez a extensão do seguro saúde dele negado, e é quando o Ellison oferece pra ele uma promoção ali dentro do jornal. Quando a Karen chega no escritório, ela encontra uma caixa de sapato e ela toma um susto. E quem deixou essa caixa lá foi o Ben. Ali tem todas as coisas que ele andou investigando e descobrindo sobre o Fisk. Então ele deixa essa caixa pra ela como um incentivo pra ela continuar essa investigação. O Ben conta pra Karen que ele teve a extensão do seguro negado, e a Karen fala pra ele que descobriu uma excelente casa de repouso e que eles deveriam fazer uma visita até o local. E aí o Matt conta pro Fogg o porquê que ele resolveu entrar pra essa vida de vigilante. O Matt também explica melhor pro Fogg essa questão dos sentidos aguçados dele, porque tem um momento em que o Fogg até questiona ele se ele é realmente cego. Nisso, o Fisk tá dando uma festa, mas algumas pessoas começam a passar mal ali, inclusive a Vanessa. E ela acaba desmaiando na festa. O Fogg, então, diz pro Matt que toda essa questão, toda essa mentira vai deixar a amizade deles abalada, que ele gostaria que o Matt tivesse confiado nele. E aí a gente tem um flashback final, que é mostrando eles conversando num bar, que é o Joseph, decidindo que eles iam abrir o escritório deles. A gente volta pro presente, o Fogg vai até o escritório e pega a placa de Nelson and Murdock, que é a plaquinha do escritório dele, e joga essa placa no lixo. E antes do episódio acabar, a Karen e o Ben fazem então uma visita a uma casa de repouso, mas não foi exatamente com o intuito que a Karen disse pra ele, não. Aquela casa de repouso tá abrigando a mãe do Fisk. Então a Karen descobriu que a mãe do Fisk estava viva e foi até lá pra fazer uma visita e pra tentar descobrir informações sobre ele. Já o episódio 11 começa com o Fisk e a sua equipe indo até o hospital. A Karen visita o Matt e fala que fez uma descoberta. Ela tava na prefeitura, descobriu uma licença de casamento no nome da mãe do Fisk, só que esse casamento aconteceu pelo menos 2 anos depois dela ter sido dada como morta. Ou seja, o Fisk estava escondendo a existência dela. Ela conta que a Marlene confessou que o Fisk matou o pai dele quando tinha 12 anos. A Karen diz pro Matt que, embora realmente as provas não sejam suficientes pra prendê-lo, pode ser suficiente pra começar a fazer as pessoas desacreditarem dele. O Fisk dá uma ordem pro Wesley, fala pra ele cuidar do caso da situação da Vanessa. Se ela sobreviver, se ela acordar, é pro Wesley mandar ela pra longe. E o Matt conversa com o Padre Paul sobre essa vontade que ele tem de matar o Fisk. Depois disso, o Matt encontra o Turk, que é o cara que fornece as armas, e ele começa a procurar informações, ele quer descobrir quem foi que fez o traje, né, o paletó do Fisk pra ele. E aí o Turk passa informações do Potter, que é o alfaiate do Fisk. O Fisk recebe uma ligação da mãe dele, mas acaba não atendendo e pede depois pro Wesley cuidar dessa situação. O Wesley e o Leland conversam sobre esses envenenamentos que aconteceram ali na festa, e a gente já começa a ter umas suspeitas de que talvez o Leland esteja envolvido naquilo. O Wesley então liga pra mãe do Fisk, ela fala que recebeu uma visita, cita o nome da Karen, e o Wesley então fica preocupado e fala que vai cuidar dessa situação. E aí ele orienta que os outros capangas ali não saiam do lado do Fisk enquanto ele vai resolver um problema. O Matt encontra o Potter, Melvin Potter, que é o alfaiate. Eles têm ali um primeiro momento bastante inusitado, eles lutam, mas aí o Potter acaba ajudando o Matt e diz que vai fazer um uniforme pra ele. O Fogg e a Karen estão no Jose's conversando sobre toda essa situação e o fato de que o Matt e o Fogg estão ali numa situação esquisita, eles não estão conversando muito bem. E aí depois que ela sai do bar, ela liga pro Ben. Só que no caminho, o Wesley acaba sequestrando ela e leva ela pra um lugar isolado. O Wesley começa a interrogar a Karen, só que num momento de descuido, ela consegue pegar a arma dele que tava em cima da mesa e ela atira nele 7 vezes, matando assim o Wesley. Graças a Deus, porque eu odiava ele. E aí o episódio acaba com o Fisk perguntando pros outros capangas, cadê o Wesley? Vale lembrar que o Wesley não é só o capanga do Fisk, ele é o melhor amigo, ele gosta muito do Wesley, então essa morte aí vai ter consequências. Chegamos ao episódio 12, o penúltimo, e aqui a gente começa então com a Karen super traumatizada por tudo que aconteceu. Ela sai do lugar, ela joga a arma dela no rio e vai embora pra sua casa, onde ela tem ali uma bebedeira. Na manhã seguinte, bem de manhãzinha, ela vai até o escritório, encontra o Fogg ali, o Fogg tá de saída, tá arrumando suas coisas, e logo em seguida o Matt chega, aí fica de novo aquele clima estranho entre eles. A Karen diz que se arrependeu de ter ido trabalhar com eles, mas reafirma ali a sua vontade, o seu desejo de continuar ali com eles. A Vanessa acorda e tem um momento ali do episódio onde o Fisk tá conversando com ela, falando que é importante ela ir embora pra própria segurança dela, mas ela se recusa e diz que não vai sair dali, não vai sair do lado dele. E aí em seguida o Fisk é convocado
para poder fazer o reconhecimento do corpo do Wesley. O Fisk chega até o local, identifica o corpo, fica desolado e vê ali no celular do Wesley que houve uma conversa entre ele e sua mãe. Ben e Matt se encontram e o Matt entrega para ele um pacotinho de heroína com um símbolozinho que o Ben reconhece como sendo o símbolo das serpentes de aço. E aí então que ele liga a morte da Helena ao Fisk e aos russos também. O Fogg marca um encontro com a Marcy para tentar obter dela informações sobre todo aquele caso do prédio que a Helena morava e todos os negócios do Fisk, porque a empresa que ela trabalha representa o Fisk. A Karen tá apavorada, então ela liga pro Ben para poder entender o porquê que ele tá demorando para divulgar certas informações, que são aquelas informações que eles descobriram ao visitar a mãe do Fisk na casa de repouso. O Ben diz que eles poderiam tentar encontrar outras testemunhas, mas a Karen tá muito apavorada e que ela diz que ela tá preocupada que o Fisk saiba que eles foram visitar a mãe dele. O Matt segue um dos traficantes, encontra o lugar que a Madame Gao, né, que isso tá totalmente ligado com ela, descobre esse lugar e descobre que o lugar tá cheio de pessoas cegas que estão produzindo essa droga. A Madame Gao aparece, eles têm um embate, mas o Matt consegue libertar todos os prisioneiros. Fisk encontra a sua mãe e ela revela pra ele que dias atrás recebeu uma visita. O Ben é demitido do jornal logo após sugerir que o Ellison recebia a propina do Fisk, porque assim, o Fisk comprou metade da cidade, então tem gente na imprensa, tem gente na polícia, e o Ben acha que o Ellison é uma dessas pessoas. E aí, quando ele decide que ele vai publicar todas as coisas que ele sabe sobre o Fisk de forma independente, né, ou seja, através de um blog, ele vai embora pra casa dele, só que o Fisk tá lá esperando por ele, e o Fisk mata ele. O episódio começa com o funeral do Ben, que é um momento muito triste, e o nosso núcleo ali dos 3 personagens principais, digamos assim, que é o Matt, o Fogg e a Karen, estão conversando sobre tudo isso que aconteceu. E a Karen não conta pra ninguém em momento nenhum que ela foi a responsável pela morte do Wesley. O Fisk confronta o Leland sobre alguns esquemas de lavagem de dinheiro que ele descobriu e também sobre o assassinato do Wesley. O Leland revela que ele tem sim parte nessa lavagem de dinheiro, mas que a questão do assassinato do Wesley não foi culpa dele e que ele e a Madame Gao queriam envenenar a Vanessa e não Fisk. Em seguida, o Leland ameaça expor todas as falcatruas do Fisk se ele não seguir ali algumas regras que ele determinou. E pra expor o Fisk, ele vai usar o Hoffman. O Fisk achou que o Hoffman estava desaparecido, mas na verdade o Leland estava mantendo ele escondido. E aí o Fisk fica furioso e mata o Leland. O Fogg vai atrás do Matt, eles conversam e resolvem que vão trabalhar juntos para derrubar o Fisk, mas usando a lei. Então os dois procuram o Brett Mahoney, que é aquele policial lá do começo do episódio que o Fogg suborna, e aí eles estão conversando e o Matt consegue ouvir uma conversa de um dos policiais corruptos por telefone, revelando o esconderijo do Hoffman. O Matt então consegue localizar o Hoffman e faz com que ele confesse todos os crimes do Fisk, levando assim ele a ser preso junto com seus capangas. Porém, obviamente, o Fisk escapa da custódia policial e aí nós vamos ter então um momento da luta final, que é com o Fisk, depois que ele consegue fugir e o Matt intercepta ele, e agora o Matt está trajado ali de demolidor. Eles têm uma luta, tem aquele embate, e o Matt consegue colocar o Fisk finalmente atrás das grades, dessa vez com a ajuda do Mahoney. Ele meio que entrega ali o Fisk pro Mahoney. No dia seguinte, já bem no finalzinho ali do episódio, o Fisk tá preso na sua cela, olhando pra uma parede branca bem parecida com aquela que ele olhava quando criança, pensando no seu passado, e o Matt, o Fogg e a Karen estão conversando no escritório sobre tudo o que aconteceu. O Matt percebe que tem alguma coisa ali acontecendo com a Karen, mas ela não quer contar e ele também não a pressiona. E depois a gente tem a cena final, que é o Demolidor em cima de um prédio olhando a cidade. E esse então é o resumo da primeira temporada de Demolidor. Gente, que vídeo enorme, hein? Eu espero que tenha dado pra entender tudo. Eu trouxe aqui pra vocês realmente mais os principais acontecimentos pra gente poder entender melhor o que foi que aconteceu nessa primeira temporada. Eu acho que essa primeira temporada, ela já dita muito o tom da série. Ela é ali uma série mais agressiva, mais violenta, mais sangrenta, e é um tom que se mantém por toda a série. Vocês devem ter percebido também que eu me atentei mais a trazer o resumo pra vocês e não fazer muitos comentários sobre os episódios, porque senão que o vídeo ia ficar muito maior do que ele já está, e porque depois que eu terminar o resumo das 3 temporadas, eu vou trazer um vídeo aqui com o Mozão e a gente vai conversar um pouquinho sobre os pontos fortes da série, o que a gente acha que tem de ponto negativo, o que a gente espera da 4ª temporada, então eu acho que vai ser bem legal. Eu encerro por aqui esse resumo, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!